braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o Hoje parece que amanheceu mais frio um pouco, né? Mas é só nesse tempo de inverno. No verão isso passa. O Senhor nosso Deus nos abençoe e nos conceda graça, direção, conforto e alegria para servi-lo. Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza, para nós orarmos ao Senhor. O nosso coração, Senhor querido, está tão agradecido por Jesus Cristo, nosso Senhor, viver a nossa realidade, morrer a nossa morte, nos conferir o seu Espírito. Obrigado, obrigado. Somos os mais felizes povos da terra, por conta de ser o Senhor quem o Senhor é e a alegria de servir o Senhor. Que esse Espírito que habita em nós nos leve a fazer a mesma coisa que o Senhor fez, de investir no Evangelho, para que outros conheçam ao Senhor como nós conhecemos e tenham seus nomes escritos no livro da vida, como o Senhor assim fez conosco. Obrigado por este momento, este culto, este lugar, este povo. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se.
Por gentileza, abra a sua Bíblia no Salmo de número 19. Salmo de número 19. Os 10 primeiros versículos deste salmo dizem assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso. Nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Deus abençoe grande e graciosamente a nós. Esse dia foi o Senhor que fez, e nós nos alegramos no Senhor que fez o dia. E bendizemos a Ele por conta deste momento. Eu queria que a Eliane Maciel viesse aqui à frente, por favor. Ontem eu falei para alguns irmãos sobre esta senhora. Ela escreveu, pode pegar o microfone, ela escreveu a Bíblia inteira. A igreja sabe disso, com as mãos. Ela trabalha na editora já há um bom tempo. E eu nunca vi ninguém escrever com as duas mãos. E a Eliane Maciel escreve com as duas. Escreve com as duas mãos. E ela escreveu a Bíblia inteira. Ela tem a Bíblia inteira escrita em casa. E ontem aqui, um pastor da Igreja Batista encadernou a Bíblia que ele escreveu. E eu falei para alguns que você fez isso também, para a glória do Senhor. E eu queria que você orasse ao Senhor e agradecesse pela a oportunidade que Ele nos dá de servi-lo aqui. E por esta grata memória que Ele deu a você, por escrever com as duas mãos. Eu nunca vi isso, ninguém escrever com as duas mãos. Ou escreve com uma ou com a outra, né? Aí escreve com as duas, é um olho para cada mão. A gente quer agradecer a Deus por sua vida. Olha aí, ó. Quantos cadernos? Você já me falou. Eu vi a escrita dela. Pastor Vinícius, vem cá, agradece a Deus pela vida dela e do pastor, acho que é João o nome dele, né? Ontem, da igreja Paulo, da igreja Batista. Agradece a Deus essa oportunidade que Deus deu. Isso pode pegar qualquer um deles.
Som. Vamos orar. Se você pode, fica de pé no seu lugar, porque esse é um momento de reverência ao Senhor, pela sua santa palavra, que é cuidada por tantos de nós, mas essa irmã fez um carinho especial pela palavra de Deus. Como eu disse ontem, eu estou sempre acompanhado do meu pastor auxiliar, né? Está aqui. Então tá bom. É a irmã Eliane. Então tá bom. Oremos. Deus bendito, Deus amado, nós louvamos o teu santo nome. E chegamos a essa tua casa, nessa comunhão dos santos, esse meio de graça, para agradecer o Senhor, todos os feitos, tudo aquilo que poderíamos devolver ao Senhor, se não somente o nosso coração em gratidão, e de maneira especial pela vida da irmã Eliane. Ela tem sido uma bênção, tanto lá na editora, quanto aqui na tua casa. Por isso, Deus, traz uma bênção especial sobre a sua vida e toda a sua família. Bem como seus amigos e irmãos que ao redor dela são abençoados pela sua amizade, por esse carinho que ela tem especial pela tua palavra, e que isso seja de exemplo para nós, para que possamos olhar para a tua palavra como o bem mais precioso que o Senhor nos deixou, essa carta de amor que é sobre Jesus, que nos resgatou na cruz do Calvário. E a tua filha que escreve e já está numa segunda empreitada, fortalece as suas mãos, os seus olhos, a sua mente, e sim, Deus, aquece o seu coração a cada letra que ela escrever ali. Por isso te louvamos por esse momento, porque a tua palavra é preciosa demais. Melhor que o destilar dos favos de mel, como lemos ali. Por isso nessa manhã te pedimos, alimenta o nosso coração. Agradecidos também pelo pastor Paulo, que escreveu aquela Bíblia e ontem foi apresentada aqui. Sê com o teu filho. E faz isso renascer no coração de muitas pessoas ainda, inclusive dos jovens, dos adolescentes e das crianças, que eles tenham amor pela tua palavra. Essa oração nós fazemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar louvores ainda em pé? Temos uma família bonita hoje, que vai nos conduzir em louvores. Bom dia, irmãos. Nossa família vai louvar a Deus, como sempre louva aí no banco, a diferença é que está aqui hoje, né? E nós vamos começar cantando Jesus em Tua Presença, reunimos-nos aqui. E o louvor está ligado a quem você louva, não é? Então, você pode não estar tão bem, ou você pode estar bem, você pode estar cansado ou descansado, preso como Paulo estava, ou liberto, não importa. O nosso louvor é para o Senhor. Então, que a gente possa entregar o nosso melhor louvor para Ele essa manhã. Amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai.
próximo louvor que a gente vai cantar, ele é o único que é digno de receber. E lá em Apocalipse 4:11 fala: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então que a gente possa realmente louvar esse Deus que é o único digno de receber todo o nosso louvor. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Amém, aleluia. O próximo louvor chama-se Maranata, e no refrão ele diz: só em ti confiarei e nada temerei. Acho que a gente experimenta uma situação muito difícil de confiar no Senhor. Não é fácil confiar no Senhor, mas é maravilhoso quando a gente entrega. E aí a gente pode experimentar a graça dele em nossa vida. Então que cada um que está aqui hoje consiga confiar plenamente no Senhor, independente da situação que se apresenta, para que você possa experimentar da graça do Senhor todos os dias da tua vida, até que Ele volte. Amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh,
vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Podem se sentar. Muito obrigado. Nós temos a alegria de ter recebido, não só na cidade, mas aqui na igreja, o Seminário de Ciências Bíblicas, que aconteceu na sexta e no sábado. Ontem, até por volta de 18 horas, mais ou menos, 17, estendeu-se um pouquinho. Teve gente que saiu daqui 21h30, a turma dos bastidores, que a gente não vê, mas que faz um serviço que a gente vê, que a gente é beneficiado. Eu quero agradecer esse pessoal dos bastidores. O povo dos bastidores, ele é muito mais numeroso do que o povo fora dos bastidores. As coisas acontecem fora dos bastidores porque tem gente lá nos bastidores que faz um trabalho direto com Deus, direto com o Senhor. E quando a turma da frente cansa, a turma dos bastidores sustenta. Lembram da luta contra os medianitas? O povo de Israel prevalecia quando havia oração. Quando a turma que ninguém via estava em contato com o Senhor. Então, a nossa gratidão. Muito obrigado. E eu quero convidar a pastora Cir, que gentileza venha aqui. Pastor Vinícius, se quiser ocupar o lugar, o senhor vai apresentá-lo, por gentileza, e orar por ele também. Orar 2 vezes nesse culto de hoje, olha só. Você pode... Afonso, pega um microfone sem fio. Ah, ele pegou. Tem água aqui. Por favor. Graça e paz, igreja. Bom dia. Tudo bem? Deus abençoe vocês. Foi um final de semana muito gostoso. Quem pôde estar aqui, aprender um pouco mais. E aí, vamos dizer assim, pastor, agora de uma maneira mais familiar e mais íntima aqui na Igreja Cristã Evangélica Central, a gente vai fechar com essa palestra, na verdade, em formato de pregação. O reverendo Erni falou, pastor Assi palestrou pregando, e é assim mesmo, e é um grande amigo. Nos conhecemos em 2015, no Rio de Janeiro, quando lá eu morando desde sempre, com Michele e os nossos filhos, e num testemunho rápido, né? Deus nos leva a conhecer a Sociedade Bíblica do Brasil quando eu trabalhava na construção civil.
E aí eu já estava com uma vaga certa para trabalhar na Odebrecht, no metrô de Copacabana. E aí um amigo meu disse assim, tem uma vaga lá na SBB que eu fiz uma entrevista, mas eu acho que é a sua cara. Passa lá, faz a entrevista. Eu falei, rapaz, o que eu vou fazer na Sociedade Bíblica do Brasil? Vai lá. Aí esse homem aqui fez a entrevista. Primeira vez que eu vi alguém fazer a entrevista com o entrevistado e a esposa do lado. Porque a gente foi na loja da SBB, eu falei, filha, fica aqui na loja, eu vou lá. Aí ele disse, não, sobe os dois, porque a esposa já tem que saber como é que é a missão, e se aprovar, vai viajar muito, tem que ir junto. Aí fez a entrevista, e teve uma coisa que o pastor Assi falou que me ganhou, que ele falou assim, olha, se você quer procurar um emprego, lá fora tem bastante, mas se você quer trabalhar numa missão, vem com a gente. Aquilo aqueceu meu coração, a gente foi nessa empreitada, e trabalhando como promotor institucional ali no Rio de Janeiro, nos estados do Espírito Santo e do próprio Rio de Janeiro, ele me instruiu, me ensinou, e na gestão que aprendi com ele, depois ele me indicou para ser um gestor dentro da SBB. E aí hoje eu estou como secretário regional de São Paulo, para São Paulo e Mato Grosso do Sul, e o pastor Assis, secretário regional do Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro e Espírito Santo. Aquele que me acolheu com tanto carinho, e hoje nós somos colegas na missão da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, é com muito carinho que esse amigo que me ensinou a missão, o caminho da missão, hoje traz essa palavra. Ele está acompanhado, eu vou pedir para elas ficarem de pé. Ele está acompanhado da sua esposa Tânia, uma bênção, depois ele vai falar dos filhos, e eu estou acompanhado da minha esposa, a Michele, e o Davi, que já se acostuma com o púlpito, e o Tiago ficou lá em São Paulo de 13 anos por causa da programação de adolescentes. Eu sou pastor da IPB, sou auxiliar do reverendo Hernandes Dias Lopes e do reverendo Arival, lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, que Deus abençoe muito vocês. Vamos orar pelo nosso amigo. Se você pode, mesmo assentado, estenda a mão sobre a vida dele. Deus, nós te louvamos nessa manhã, agradecidos porque o Senhor usa vaso de barro que somos, mas que carregam um tesouro precioso, a glória de Jesus Cristo. E nesse Espírito que habita em nós, nós te pedimos, usa o teu servo, que ele seja a boca do Senhor, que ele tenha o coração aquecido pela tua palavra e pelo teu Espírito, e ao transmitir a mensagem nessa manhã, saiamos daqui, Senhor, não somente informados, mas transformados e incitados a praticar essa palavra todos os dias. Essa oração o fazemos consagrando a ele e a sua família e os seus filhos que estão lá no Rio, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Pastorzão, Deus abençoe. Irmãos, bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês. É uma alegria estar aqui, quero mais uma vez agradecer, pastor, pela hospitalidade, pelo carinho, por tudo. Pregar a palavra de Deus é sempre algo que eu gosto muito. Para desespero da minha família, até no meu período de férias, onde eu estou, aí arrumo um lugar ou outro para pregar, enfim, um amigo. Mas enfim, eles já até se acostumaram com isso. Mas pregar numa igreja como esta, histórica, com todo esse legado que tem dado para a educação cristã no Brasil, e também a história de origem desta igreja, é um privilégio, irmãos, de fato é um privilégio. Então quero louvar a Deus por estar com vocês nesta manhã, rever meus amigos, pastor Vinícius, Michele, esposa, ter a companhia da minha esposa, Tânia. Estamos casados há 24 anos. Eu sou músico também, estava sentado num canto, tocando em Curitiba, sou de Curitiba, no Paraná. De repente, uma moça linda, morena, de cabelo enrolado, com vestido vermelho, parou na porta da igreja. E aí, todos os músicos olharam. Eu falei, Senhor, a minha bênção chegou, não deixa ninguém pegar ela, né? E, graças a Deus, estamos juntos. Ela é paulista, aqui de São Bernardo do Campo. Eu sou de Curitiba, temos 2 filhos. Eu disse na sexta, quando comecei, e vou repetir, o nome do meu filho também é Assir. Então, meu pai é Assir, eu sou Assir Júnior, meu filho é Assir Neto, meu filho casa em agosto. Estamos tentando negociar com a minha nora para a dinastia continuar.
Assir de Jerônimo IV. Está muito difícil, o inimigo está resistindo bravamente, mas vamos orar por isso, né? Tem o Assir Neto e a Isabela, 23 e 21 anos. E meu filho mora em Curitiba e minha filha está no Rio de Janeiro. Muito bem, eu queria convidá-la a abrir a Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 14. E aproveitando, eu não sei, quem estava aqui no Seminário de Ciências Bíblicas? Você pode levantar sua mão? Isso, tem um bom grupo aí, que legal, que bom. Então, eu quero aproveitar e dar uma sequência para aqueles que não puderam participar também, para a gente falar um pouquinho sobre a importância da palavra de Deus. Vamos falar, então, sobre a inspiração, valor e utilidade da palavra de Deus. Você encontrou? Amém? 2 Timóteo 3, 14 e 17 a 17. Nós vamos ler aqui um texto na Nova Almeida Atualizada. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que Deus nos abençoe por meio da leitura da sua santa palavra. Meus irmãos, esse texto é um texto muito singular. Neste semestre, eu estou tendo o privilégio de ministrar uma disciplina numa faculdade de teologia, que é literatura paulina. Gastei boa parte do início do ano, do final do início do ano, escrevendo sobre cada uma das cartas de Paulo, e esta é a última delas, e é uma carta que me marcou significativamente. Normalmente, produzindo uma aula, você trabalha mais um viés acadêmico, mas escrevendo sobre esta carta, o material didático para essa faculdade, eu me peguei chorando diante da realidade do que está acontecendo aqui. Esta é uma carta de um pastor para um pastor, de um fundador de igreja para um pastor de igreja, de um pai para um filho, como nós sabemos que Timóteo era para Paulo. E aqui nós temos recomendações bem assertivas, bem diretas, sobre como Timóteo poderia dar sequência ao ministério pastoral que ele já estava desenvolvendo, mas agora é como se houvesse aqui uma corrida de bastão em que Paulo está falando mais ou menos assim: Timóteo, eu vim até aqui, agora é com você. Você dá sequência. Não é nada formal que nos diga que Paulo intencionalmente deixa Timóteo como seu substituto, mas nas entrelinhas parece que é isso que está acontecendo. E essa é uma carta de estímulo ao ministério, de fidelidade na pregação, de ser um bom soldado de Cristo, de ser um obreiro aprovado, de realizar o ministério com fidelidade, de pregar o evangelho com fidelidade. É o que nós temos nesta carta. Então, é uma carta singular e distinta, porque são as últimas palavras de alguém que diz o seguinte: o tempo da minha partida está próximo. Então, imagine alguém que está sabendo da sua morte e que agora está dando as suas últimas palavras. É isso que nós temos aqui. E entre estas últimas palavras, escritas por Paulo nesta carta, não sabemos de outra carta escrita após esta, e sabemos que, pelo contexto aqui, logo depois de escrever essa carta, ele de fato foi martirizado em Roma. Nós temos aqui algumas instruções importantes, principalmente em relação à palavra de Deus. Paulo está dizendo: olha, se você quer ser um obreiro aprovado,
um bom soldado de Cristo, se você quer vencer o mal, a corrupção dos últimos dias, se você quer pregar o evangelho com fidelidade, você precisa olhar para a Escritura. E aí ele aponta para este aspecto aqui, neste texto que nós lemos. E assim, eu gostaria de destacar, então, 3 lições rápidas sobre o lugar da palavra de Deus. A primeira afirmação, obrigado, pastor, é que a Escritura Sagrada, ela tem uma distinção especial. O versículo 16 que nós lemos diz: toda a Escritura é inspirada. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Meus irmãos, esta é, na minha perspectiva, a declaração mais importante que a Bíblia faz sobre si mesma. Esta é uma declaração carregada de sentido, porque o autor bíblico aqui está dizendo que isto que nós temos em mãos não é fruto apenas de uma inspiração humana. Eu escrevi alguns livros e eu sei que a gente precisa estar motivado, ou talvez inspirado a escrever. Já teve dia que eu planejei, eu vou acordar e vou escrever. Mas eu acordei sem inspiração nenhuma. Agora, já teve dia que eu acordei inspirado, eu comecei a escrever e eu não paro para almoçar, eu não paro para tomar café. Se a minha esposa não leva lá no meu escritório, ó, tá aqui um prato de comida, sabe assim? Vem aqui, ó, tá aqui, come. E eu vou escrevendo e passando. Porque quando você está inspirado, você está focado naquilo que está escrevendo. E às vezes eu passo horas e horas sem perceber. Mas não é isso que ocorre com o texto bíblico. Não é que um dia Paulo, Moisés, Pedro, Lucas, eles acordaram e falaram assim: poxa, eu estou inspirado a escrever alguma coisa. Como diz Pedro, nenhuma profecia da Escritura vem de particular interpretação ou de um desejo próprio. Não é que eles queriam escrever isso como um texto sagrado. Eles escreveram movidos pelo Espírito Santo de Deus, mas quem é o autor verdadeiramente deste texto é o próprio Deus, porque a Escritura é inspirada por Deus. Então esta é a declaração mais importante que nós temos, porque está mostrando a fonte, a origem disto que nós temos em mãos. Não é apenas um livro antigo, não é apenas um livro com boas histórias de Israel, ou de personagens importantes da humanidade, ou de grandes impérios. Não é apenas um livro de moral, um livro do maior psicólogo que já existiu, do maior líder que já existiu. Não, não é isto. Ainda que possa se encontrar tudo isto. O que nós temos aqui é a palavra viva do Deus vivo. E para dar uma clareza ao que isto quer dizer, o termo inspirada aqui neste texto é o que nós chamamos na teologia de uma pax legomenon, que é uma palavra que aparece uma única vez em todo o texto bíblico. Então, apesar do termo inspiração para nós representar aquilo que você olha e fala: uau, estou inspirado para fazer isso ou aquilo, aqui não tem a ver com este termo. Aqui o termo inspirado aparece uma única vez em toda a Escritura Sagrada. No grego é theopneustos, theo, Deus, pneustos, sopro, fôlego. Então, o que a palavra de Deus está nos dizendo que as Escrituras, elas partem do fôlego de Deus, do sopro de Deus. É aquilo que sai da boca de Deus. Como Mateus 4,4 também nos adverte. Toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, meus irmãos, aqui nós temos algo especial. É o próprio Deus falando. Por isso que alguém já disse que não ler a Bíblia é decidir não ouvir a Deus. Aqui é o Deus em ação por meio da sua palavra que está nos trazendo à tona esta grande verdade. Eu não sei se você já conversou com alguém que não lhe deu a atenção devida. Você já conversou com alguém em que você estava olhando para a pessoa, mas a pessoa estava de vez em quando olhando para você, mas olhando para qualquer outro lugar? E você sabe que você está falando, mas você está falando ao vento. Aquela pessoa não está nem aí para o que você está falando. É isso que ocorre. Deus está falando e nós muitas vezes estamos decidindo não ouvi-lo. Porque não estamos, muitas vezes,
tendo um compromisso sério, diligente com as Escrituras Sagradas. Talvez você, como eu, tenha 43 anos de idade e em vários momentos da minha caminhada cristã, eu já falei, poxa, hoje eu não li a Bíblia porque eu não tive tempo. Hoje eu não li a Bíblia porque o dia foi muito corrido. Que isso seja um acidente de percurso, não uma prática comum, mas a verdade é que quando nós decidimos não ler a palavra de Deus, nós estamos falando, Deus, hoje eu não quero lhe ouvir. Nós precisamos resgatar o lugar da palavra de Deus nas nossas vidas. Porque tempo é uma questão de prioridade. Se algo é prioritário para nós, nós colocamos aquilo na nossa agenda do dia. E se nós não definirmos as nossas prioridades, outras pessoas vão definir as nossas prioridades no nosso lugar. Então nós precisamos levar muito a sério. Eu sei que esta é uma igreja séria em termos de educação cristã, de um relacionamento com a palavra de Deus, mas eu acho que essa é uma mensagem que todos nós precisamos ouvir todos os dias. Nós precisamos ter um compromisso sério com a palavra de Deus, porque ela vem do próprio Deus. E veja, assim como na criação, Deus pegou um boneco inanimado de terra, de barro, e a partir do sopro dele, o fôlego de vida entrou no ser humano, e este passou a ter vida. E isso ocorre com todo aquele que se apropria da palavra de Deus. O que nós temos aqui não é apenas um livro com boas histórias, que podem nos ensinar algumas coisinhas. O que nós temos em mãos é a palavra que transforma verdadeiramente a vida de uma pessoa. É por isso que, diferente de outros livros da história, a Bíblia continua sendo o livro que transforma a vida de muita gente. Transforma a vida daquele que estava imerso nas drogas, num vício, mas quando encontra a palavra de Deus tem a sua vida transformada. E quantos testemunhos, pastor Vinícius, nós recebemos disso? Famílias que estavam se destruindo, que simplesmente ao passar a ler e praticar aquilo que a palavra de Deus diz, passaram a mudar a sua vida, porque tiveram um encontro com a palavra de Deus. Por isso nós precisamos colocar a palavra de Deus no lugar em que ela deve estar, como prioridade no nosso dia, na nossa vida. Martin Lloyd Jones diz, ou você se submete completamente a essa autoridade, ou seja, a autoridade da palavra de Deus, da Bíblia, ou então a opinião de um homem é tão boa como de qualquer outro, e isso significa que você fica sem nenhuma autoridade. Quem é que dá a última palavra na sua vida? Na sua casa, nos seus valores, nas suas decisões? Que a palavra de Deus, inspirada por Ele mesmo, cheia da vida dEle, do poder dEle, possa ter o lugar devido na nossa vida, na nossa família, na nossa casa e no nosso dia a dia. A segunda lição que eu tiro desse texto é o que está no versículo 15. O texto bíblico diz que, desde a infância, Timóteo conhecia as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A segunda grande lição desse texto é que a Bíblia, ela até tem um preço. Uma Bíblia como essa é mais ou menos R$100 na sociedade bíblica. Mas ela tem um valor sem igual. Um valor inigualável. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela apresenta o plano perfeito de Deus. Eu disse aqui durante o seminário de ciências bíblicas, e eu quero repetir, a Bíblia não é um livro de ciência. Eu não preciso discutir com a ciência levando a Bíblia. A Bíblia não está preocupada em provar que Deus é o Criador. Ela já diz, ela já afirma que Deus é o Criador e ponto final. A Bíblia não é um livro de história, ainda que ela tenha muitas histórias, e as histórias que ela conta são dignas de crédito. A Bíblia não é um livro biográfico. E quantas vezes eu já vi pessoas procurando aspectos secundários da Bíblia, curiosidades da Bíblia, e esquecem do centro da Bíblia, do propósito da Bíblia. A Bíblia é um livro inigualável, porque ela foi escrita por mais de 40 autores diferentes, em que a maioria deles não se conheceu.
escrita em 3 continentes diferentes, África, Ásia e Europa, por um período de 1.600 anos, do primeiro ao último registro. Agora eu pergunto para você, seria possível nós reunirmos aqui hoje 40 pessoas, sem combinar nada, para decidir escrever um livro juntos, e esse livro teria coerência? Coerência metodológica, coerência de propósito, coerência de mensagem? Eu creio que seria impossível. Alguns iam falar de futebol, outros iam falar de família, outros iam falar de política, outros de culinária, outros não sei o que ia falar, mas a verdade é que não teria coerência. Mas a Bíblia, escrita nessa realidade totalmente diferente um do outro autor, a Bíblia ela tem uma mensagem, ela tem uma história. Há uma história que começa em Gênesis 1 e termina em Apocalipse 22. E essa história aponta para o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Nós precisamos conhecer as sagradas letras, não apenas para ficar um bom conhecedor de Bíblia. Eu lembro que na minha infância tinha gincana bíblica na minha igreja. Então eu gostava de participar das gincanas bíblicas. Eu não sei qual é o nome aqui, mas lá no Paraná, em Curitiba, era espada ao ar. Então eu não sei aqui se é esse mesmo nome, não? Sim ou não? Não sabe o que é? Ficava todo mundo com a Bíblia para o alto e alguém falava assim, abra agora em 2 Timóteo 3,14. Quem abrisse primeiro ganhava um ponto. Era gincana. E eu lembro que eu gostava de participar desse negócio lá com os meus 7, 8, 9, 10 anos. Não é apenas para isso, eu não estou dizendo que isso seja ruim. A Bíblia não é apenas para nos dar um bom conhecimento teológico. Veja, é importante fazer a teologia e conhecer os aspectos teológicos da Bíblia. Mas qual é o propósito da Bíblia? É receber a salvação pela fé em Cristo Jesus. Por isso, a palavra de Deus, ela aponta para Cristo Jesus. Ela converge para Cristo Jesus. Sabe a história de José? Não tem a ver com José. Sabe a história de Davi? Não tem a ver com Davi. John Wesley disse muito bem, o Antigo Testamento vai mostrando sobre a divindade do Messias. E o Novo Testamento, agora os evangelistas vêm e dizem, aquilo que foi prometido se cumpriu. Ou seja, toda a Escritura converge em Cristo. Aponta para Cristo. Eu gosto muito eu vi uma frase uma vez que me marcou e eu gosto muito de refletir sobre isso. A Bíblia é o livro do Cordeiro de Deus. Se nós pegarmos com muito cuidado, a gente pode olhar a história, por exemplo, de Gênesis, capítulo 22, quando Abraão está subindo com seu filho Isaque ao monte para sacrificar a um pedido do Senhor. Naquele momento, imagine que é o momento mais difícil da vida de Abraão. Pelo contexto, parece que ele nem dormiu aquela noite, aquela madrugada. Ele está subindo e, de repente, Isaque faz uma pergunta que doeria no coração de qualquer pai ou mãe. Papai, eu estou vendo fogo, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo tudo preparado. Mas onde está o cordeiro? Qual é a resposta de Abraão? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. De fato, Deus proveu o cordeiro de uma forma substituta naquele contexto de sacrifício, porque Deus não queria o sacrifício humano. Deus não queria Isaque, Deus queria o próprio Abraão. E ele conseguiu Abraão naquele momento. E, na história de Israel, um cordeiro substituto foi sendo oferecido. Mas como diz Hebreus, uma hora não dava mais. Até mesmo o sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha que oferecer sacrifício por si, porque não era mais suficiente. E de repente, passaram-se alguns anos, milhares de anos. João Batista está no Rio Jordão e batiza uma pessoa e batiza outra. E de repente, ele olha e está vindo alguém. E aquela pergunta feita por Isaque, muito tempo atrás, onde está o cordeiro? É respondida de forma perfeita e plena por João Batista, que aponta em João capítulo 1, versículo 29. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia é o livro do Cordeiro. Quando nós chegamos em Apocalipse, por várias vezes, o Cordeiro está lá. De forma especial, no capítulo 5, versículo 11 de Apocalipse,
nós podemos ler um texto maravilhoso. No início das revelações ali que João está recebendo, ninguém poderia abrir o selo, ninguém poderia abrir o livro, ninguém poderia resolver aquele grande dilema que João estava vendo, mas de repente ele viu no meio do trono, versículo 6, Apocalipse 5:6, um cordeiro. E o versículo 11 diz: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo nome era de milhões e milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. O cordeiro está em Gênesis, o cordeiro está em todo o decorrer da história bíblica, e o cordeiro está sentado sobre o trono, governando de forma soberana. Esta é a história da Bíblia, é a história de Jesus, é a história do cordeiro. Por isso, quando nós lemos a Bíblia, como diz Spurgeon, nós precisamos encontrar Cristo. Eu nunca encontrei um texto que não possuísse uma estrada para Cristo. Eu passei a fazer esse exercício há alguns anos da minha vida. Todo texto que eu leio na Bíblia, não importa se é no Antigo ou no Novo Testamento, eu procuro Jesus nele, porque a Bíblia tem a ver com Jesus. A Bíblia tem a ver com salvação, para mim e para você. E o único meio para esta salvação é o que o texto bíblico nos diz, é pela fé em Cristo Jesus. Em último lugar, a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem uma utilidade sem fim. O versículo 16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. O termo útil aqui no grego é que traz proveito, que dá resultado. Ou seja, se relacionar com a Bíblia vai trazer para nós aplicações úteis para a vida. E ele destaca aqui algumas áreas onde é útil se relacionar com a palavra de Deus. Em primeiro lugar, ela é útil para o ensino. O ensino aqui, o termo grego é didaskalia, que tem a ver com doutrina. Toda vez que a expressão bíblica doutrina aparece, o termo é didaskalia. Isso é uma grande verdade para mim e para você, porque aqui a palavra de Deus está nos dizendo que ela é útil, ela é suficiente, ela é a única autoridade, é a única regra de fé para nós. Isso quer dizer que aquilo que é verdade, a Nova Tradução na linguagem de hoje traduz esse texto dizendo assim, ela ensina a verdade. Aquilo que é a verdade, aquilo que é a doutrina sobre quem Deus é e como Ele se relaciona conosco, nós só podemos ouvir e aprender com a palavra de Deus. É tão difícil nesse tempo de relativismo, em que muitas vezes, pastor, a gente chega e fala assim, a Bíblia está dizendo isso. E aí a pessoa diz assim, mas eu acho, eu penso. Eu sempre faço assim, com muita calma, porque isso me estressa. Eu tento sorrir e falar assim, pouco importa o que você acha, pouco importa o que eu acho, pouco importa o que a ideologia deste tempo diz, pouco importa o que o professor da universidade está dizendo, pouco importa do que os influencers da internet estão dizendo. Se eu quero descobrir o ensino verdadeiro, a verdade transformadora, eu preciso olhar para as Escrituras. Ela é a nossa regra de fé. Ela é aquilo que nós acreditamos. É nela que nós nos baseamos para aprender a verdade. Então, ela é útil para o ensino. Segundo, é útil para a repreensão. Quem aqui gosta de ler o Salmo 23? Você pode dizer amém? Quem não gosta? Né? Não diga amém, não. Mas talvez alguns de nós aqui tenhamos a Bíblia aberta no Salmo 91. Em casa. Eu cresci numa casa onde tinha várias caixinhas de promessa. Não sei se ainda existe caixinha de promessa, mas...
A verdade é que nós gostamos de textos assim, o Senhor é o meu pastor, amém, glória a Deus, e a gente precisa desses textos. Aquele que habita, amém, que bom. Mas a gente tem que aprender a ler a Bíblia não apenas para trazer essas palavras de consolo, de amparo. Nós precisamos ler a Bíblia para nos repreender. Aí é mais difícil. Porque nós gostamos de ler, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Mas nós não gostamos de ler, ó raça de víboras. Eu não sei se você já leu a Bíblia assim, mas eu creio que todo crente já leu, e eu creio que Deus fala assim também, né? Ó, o Senhor fala comigo agora, né? Aí você coloca o dedo, não, isso aqui não é de Deus, não, deixa eu procurar o outro. Nós precisamos ler a Bíblia para nos repreender. Cada ano eu leio a Bíblia numa tradução diferente, e há alguns anos eu estava lendo estava em Números, e toda vez que eu leio Números, eu termino o livro de Números meio indignado. Um orgulho bobo, ignorante. Porque eu termino de ler Números e falo assim, peraí, Deus tirou o povo do Egito, libertou das 10 pragas, libertou do Egito, da escravidão, sustentou no deserto, mandou maná, coluna de fogo, nuvem. Gente, quanto milagre! Abriu o mar. Como que pode Números dizer várias vezes que o povo foi para a idolatria? Como pode? E aí, pastor, nessa arrogância superior, achando que era muito bom, eu falei, fui orar, né? Querendo pregar para Deus, falar a Bíblia para Deus. Que absurdo! Olha, o povo de Israel... E aí a oração ela vai a Deus, mas ela também muda a gente. E aí no meio da oração Deus claramente falou ao meu coração. Você é como Israel. E eu lembro que eu apenas comecei a chorar quando eu vi, de fato, eu posso não praticar os mesmos atos que Israel praticou no deserto. Mas Deus conhece os meus pecados, as minhas fragilidades, as minhas limitações. A verdade é que nós precisamos ler a palavra de Deus para nos repreender. Agora, graças a Deus, que ela não apenas repreende. Terceiro lugar, ela é útil para repreender, mas ela também é útil para a correção. Então imagine que a palavra de Deus chega e pega você tudo torto, dá uma repreendida e ela vem e traz você para o estado correto. Ela não apenas diz assim, você está errando. Ela fala, você está errando, mas vem agora que eu vou te ajudar a entrar no caminho correto, na estrada correta, no jeito certo. Ela nos corrige. E aí eu preciso lembrar daquele hino lá da escola bíblica dominical, quando a gente aprendeu. Havia um homenzinho torto, andava num caminho, morava numa casa torta, sua vida era torta. Aquele homenzinho todo estrambólico. Mas um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. É isso que ele faz. Ele nos traz de volta. Ele nos corrige. Ele nos põe no caminho. Em último lugar, penúltimo lugar, ela é útil para a educação na justiça. Primeira vez que eu li sem olhar para o texto original, eu falei, poxa, educação e ensino é a mesma coisa, é um sinônimo. A verdade é que não é. A verdade é que aqui o texto bíblico, ensino é doutrina, é a verdade sobre Deus. Educação, o termo grego aqui é paideia, que é um tipo de instrução que os gregos recebiam desde a infância até a fase adulta, que envolvia ética, moral, profissão, valores, família, relacionamentos, envolvia tudo. A Bíblia está dizendo que ela é útil para nos ensinar, para nos instruir em todo tipo de coisas que nós vivemos e fazemos na vida. E por isso o texto termina dizendo, é perfeito para que o servo de Deus, o homem, a mulher, sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Quando nós nos apropriamos da palavra de Deus, nós passamos a ter a vida transformada. Nós passamos a viver de uma forma diferente. Porque a Bíblia, a palavra de Deus viva, ela precisa transformar a nossa forma de viver. Como disse Moody, a Bíblia não nos foi dada
para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas. Então nós precisamos que a palavra de Deus transforme o nosso caráter, transforme as nossas escolhas, que a palavra de Deus nos faça pessoas melhores, profissionais melhores, cristãos melhores, filhos melhores, pais melhores, maridos, esposas melhores. Que a palavra de Deus nos transforme totalmente e nos habilite para que possamos fazer tudo aquilo que Deus preparou para nós. Como diz Efésios, toda a obra que Ele preparou para nós, que possamos praticá-la de acordo com a vontade e com a palavra de Deus. Você pode ficar em pé, por favor? A palavra de Deus estabelece o que é certo, a doutrina. Ela mostra o que não está certo, ela repreende. Ela define como se tornar certo, ela nos corrige. Ela ajuda a permanecer certo, ela nos educa a viver de forma justa no mundo em que vivemos. E ela nos ensina a praticar o que é certo. Ela vai nos habilitar para tudo e para todas as coisas. Eu não sei como está a sua vida com a palavra de Deus, mas eu queria orar com você. A palavra de Deus não vai passar. Ela vai continuar sempre. Ideologias, histórias, conceitos, personagens vêm e vão, mas a palavra de Deus continua no seu lugar. Qual é o lugar da palavra de Deus na sua vida? Eu não sei se você sabe, mas se você separar 15, 20 minutos por dia, você lê a Bíblia toda em um ano. E eu pergunto, 15, 20 minutos por dia é muito tempo? Eu creio que não. Nós gastamos muito mais com WhatsApp, com Instagram, redes sociais. Quem gosta de futebol como eu, ainda que meu time esteja na lanterna do Campeonato Brasileiro, sofrendo demais, a gente gasta 1h30 para sofrer. Gaste um tempo de verdade com aquilo que vai te alimentar e vai te trazer vida. Que hoje você saia daqui amando mais a palavra de Deus e se comprometendo ainda mais com ela. Se você quer hoje tomar uma decisão, porque daqui a pouco você vai me esquecer. Domingo que vem você não lembra mais do que eu preguei. Daqui uns 2 meses você nem lembra que eu estive aqui. Mas você não vai esquecer da decisão que você tomar. E essa decisão é só tua. Então, que você possa tomar uma decisão, pastor, eu vou me engajar mais, eu vou viver mais isso, eu vou ler mais a palavra. Se você quer tomar essa decisão comigo hoje, coloque a mão sobre o seu coração, nós vamos orar. Se você precisa que a palavra de Deus esteja mais na sua casa, na sua família, faça a mesma coisa e nós vamos orar em nome de Jesus. Pega o livro para mim, um de cada. Pai, nós oramos agora em nome de Jesus, pedindo a tua graça e a tua misericórdia, pedindo que o Senhor nos ajude a realmente estabelecer aquilo que é prioridade. Buscar em primeiro lugar a Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus. E nós só poderemos fazer isso se nós conhecermos a tua palavra. Senhor, nos faça amar a tua palavra. Nos faça priorizar o tempo para ler, estudar, aprofundar, conhecer mais da tua palavra. E não permita, Senhor, que seja apenas uma teoria. Não permita que este conhecimento nos faça um bom teólogo, um bom conhecedor da Bíblia. Não apenas isso, mas que este conhecimento nos transforme o nosso caráter, transforme as nossas escolhas, transforme a nossa vida. Que num mundo sem valor, num mundo relativista, num mundo que rejeita o Senhor, nós possamos amar ainda mais a tua palavra e viver de acordo com ela. Que cada irmão e irmã aqui tenha força para ler a Bíblia, tenha força para ler a Bíblia diariamente, regularmente. Que cada irmão e irmã aqui seja tocado pelo Senhor, que cada família aqui esteja estruturada numa leitura bíblica conjunta, familiar. Que os nossos filhos, Senhor,
crianças ou jovens, adultos, possam amar a tua palavra. Que a nossa igreja, a igreja evangélica no Brasil, possa ser uma igreja firmada em tua palavra e não em movimentos, e não em ondas, mas naquilo que o Senhor diz. Que o Senhor nos guarde e nos ajude. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode se sentar? 1 minuto, eu falo rapidinho. Tenho alguns livros escritos, eu trouxe 3 deles. Gestão de igrejas, princípios bíblicos e administrativos. Se você é um gestor, se você é um líder de departamento, eu escrevi esse livro. Ele fala muito sobre como usar ferramentas atuais de gestão no trabalho que nós desenvolvemos para fazê-lo da melhor forma possível. Então, faço uma introdução bíblica e depois uma parte bem prática. Custa R$50. Esse livro só tem 2. Missão que Transforma. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi, mas foi revisado em 2020. O que a Bíblia diz sobre a ação cristã no mundo. Missão não é para quem está apenas na África ou na tribo indígena. Missão é para todos nós. Deus deu uma missão para cada cristão neste mundo. Para cada igreja, onde ela está, ela é uma igreja missional, ela é uma igreja chamada a fazer diferença onde ela está. Então aqui eu faço uma teologia bíblica de missões, o que é missões, missão no Antigo Testamento, no Novo, e como essa missão se dá na prática, a fim de que, por meio dos valores e da mensagem do Evangelho, nós possamos viver uma sociedade transformada para a glória de Deus, por meio daquilo que Cristo nos vocacionou a fazer. Então, esse livro custa R$50, parte dos recursos obtidos com a venda deste livro vão para missões na África, na Eslovênia, em comunidades carentes do Rio e do Paraná. Então, se você quiser também, este custa R$50. E este é meu último livro escrito, Bíblia, Palavra de Deus na História. São 400 páginas, em que eu descrevo a história da Bíblia, desde a oralidade até a chegada da Bíblia no Brasil, passando inclusive pelos colportores. Como eu sei a história desta igreja, tem um capítulo aqui especial sobre os colportores que marcaram a trajetória bíblica no Brasil. Então, esse é um livro que eu falo da história da Bíblia. Pouco se tem, se estuda, se conhece, mesmo em seminários, sobre a história que está aqui, a minha tese de doutorado. Custa R$70, na verdade é 90, mas eu estou vendendo a 70. Está ali fora, tem alguns ainda exemplares, você pode procurar com pagar no crédito, débito, Pix e assim por diante. Pastor, que Deus o abençoe, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vem cá, Sérgio. Alguém ajude o Sérgio a passar por aqui. O Sérgio amanhã tem uma cirurgia tão delicada. Muito delicada. E vai fazer alguns exames, e dependendo dos exames, ele já fica para essa cirurgia. É da carótida. E ele está apreensivo, e deveria estar, por conta da seriedade da cirurgia. E nós queremos orar por ele, para que o Senhor o abençoe, para que o Senhor esteja com ele, superando as suas dificuldades, limitações, e que ele vá e que ele volte bem. Vamos nos colocar em pé. Eu queria que o presbítero Domingos, que sabe da importância da saúde, venha aqui e confirme tudo que vai acontecer sob os cuidados do nosso bom Deus. E nós vamos com o Sérgio. E mais do que nós, o Senhor Jesus, que habita dentro dele pelo seu Espírito, estará com ele em todo este momento. Tá bom? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta manhã aqui na tua casa. Agradecemos por esse tempo que já ouvimos a tua palavra, Deus, que fomos instruídos nela. E nesse momento, ó Pai, queremos aqui junto com o nosso irmão, Sérgio, ó Pai,
chegar até o teu trono de graça para pedir em favor dele, ó Pai. Pedir que o Senhor dê paz ao coração dele, que ele possa confiar totalmente a sua vida em Ti, ó Pai. E oramos também pedindo que o Senhor vá à frente, abençoando esses exames que ele vai fazer. E oramos, ó Pai, pedindo que o Senhor esteja cuidando de cada detalhe, dando sabedoria para aqueles que vão estar cuidando do seu Sérgio, ó Pai, desde a saída dele da casa dele até a chegada ao hospital, todos aqueles com quem ele vai manter contato, ó Deus. Que todos sejam desde já preparados pelo Senhor. E oramos, ó Pai, para que o melhor seja feito na vida do seu Sérgio. O Senhor conhece o teu servo, ó Pai, que ele seja cuidado por Ti e sinta a presença e o cuidado sobre ele, ó Pai. E aqueles que estão à sua volta também percebam a ação do Senhor sobre toda essa questão e nós aqui possamos nos alegrar com ele. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Amém, amém. Deus abençoe, Sérgio, grande e graciosamente. Vá e volte para nós. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a comunhão em torno da mesa. O Senhor te use para que o Senhor Jesus torne-se conhecido. Ele abençoe toda a obra de tuas mãos e o lugar onde Ele te colocou. O Senhor confirme bênçãos em você e através de você para todo o seu povo. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido, e especialmente com o Sérgio, o seu coração, a sua alma, dando-lhe a certeza de tua presença, hoje e até a volta bendita de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, assentem-se. A família Ribeiro cantou este hino, e eu queria que ele fosse para o nosso coração como um bálsamo. Primeira vez que eu ouvi esse hino, eu chorei do começo ao fim, porque ele foi cantado por um grupo de 40 a 60 ex-mendigos, isso no Goiás. Eu queria que nós ouvíssemos. Família Ferreira, pastor. Não é Ribeiro. Ribeiro e Ferreira. Família o quê? Ferreira, da Ferreira e Cláudia da Ribeiro. Silvana, não é a minha. Eu sou agregado. Ele diz que nós somos um milagre, por isso que nós estamos aqui. A Bíblia chegou na nossa casa, Deus escolheu um senhorzinho da roça, meu avô, que se decepcionou com a igreja católica que ele ajudou a construir, e um reverendo presbiteriano passou por lá, convidou ele para ir no culto, e ele falou, agora eu vou nesse culto. E aí a minha avó estava grávida, e ele disse, o próximo filho que eu tiver vai ter um nome bíblico, e esse filho se chamava Ló, que é o nosso pai. E o evangelho entrou na nossa casa assim pela palavra de Deus. Então nós estamos aqui, não cantamos tão bem assim, mas mostrando com essa música que a gente chama de música da família que nós somos um milagre. Deus fez um milagre dentro de nós, dentro da nossa casa. Amém? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim.
esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Obrigado, querido. Gente, só um aviso rapidamente, e na verdade é um convite. Queria pedir, não combinei com o pessoal da técnica, mas talvez esteja aí ainda, aquele slide, os amarelinhos, né, o geral do seminário. E aí tem um slide que é o convite para o aniversário da Sociedade Bíblica do Brasil. Vamos ver se é possível. Mas eu vou adiantando aqui. Ó, apareceu aí, que benção. O pessoal é ágil aqui, o negócio é bom demais. Então, no dia 10 de junho, a Sociedade Bíblica completa agora 75 anos, jubileu de diamante. Desde 1948, semeando a palavra que transforma vidas na nossa nação. E a gente vai celebrar aqui em São Paulo, na Assembleia de Deus do Belém, fica ali na Radial Leste, onde você, inclusive é o Templo Novo do Belém, do Ministério ali do Belém, onde o pastor é o pastor José Wellington e também o pastor José Wellington Júnior. E ali a gente vai fazer uma grande celebração. É um templo que cabe 5.000 pessoas, aproximadamente, e a gente quer convidar a caravana dessa igreja ali, quem sabe. E vai ser um sábado de muita festa, onde, por exemplo, ali, a partir das 14 horas, a gente vai ter uma conferência bíblica, um congresso da Bíblia, onde um resumo, mais ou menos, do que foi feito aqui nesse final de semana, vai acontecer ali também com outros palestrantes, e as palestras um pouco diferentes, mas no final das contas é o seu engajamento bíblico. Isso das 14 às 16h30. Aí vai ter espaço para refeição, e nesse intervalo, depois das 16h30, você vai poder descer a um outro ambiente da igreja ali, que é no estacionamento, e vai conferir o Museu da Bíblia, uma exposição do Museu da Bíblia vai estar lá. Então você vai poder lanchar, vai poder visitar o Museu da Bíblia ali, a exposição, e às 18h30 começa o nosso culto. Às 18h30, aí sim o culto de celebração a Deus pelo Jubileu de Diamante, os 75 anos da SBB. E o preletor da noite, o pregador, reverendo Hernandes Dias Lopes.
numa Assembleia de Deus, um pastor presbiteriano, e a festa é para toda a igreja, porque é a Bíblia que nos une. Aprendemos tanto sobre a Bíblia nessa manhã, você é convidado a celebrar a Deus pela palavra e pela liberdade que ainda temos no nosso país. Faça isso, monte sua caravana, fale com o pastor e a gente espera vocês lá. Deus abençoe muito. Obrigado, pastor Waldenberg, mais uma vez, por essas portas aqui que estão sempre abertas e é a casa de Deus. Obrigado.